parou pra pensar quantas coisas você já deixou de fazer na sua vida por medo do julgamento? Sabe aquela vozinha que fica na sua cabeça? Ai, não faz transição de carreira não, porque senão seu marido não vai aceitar. Ai, olha, não vai pra academia não, porque senão as pessoas vão pensar, ai, olha eu acima do peso aqui na academia. Já passou alguma vez isso na sua cabeça? Se sim, eu quero te contar que muitas vezes esse julgamento que te paralisa, ele não vem do outro, ele vem de você. Então, quando a gente fala do medo, a gente tem 3 caminhos que nós podemos seguir. O primeiro caminho é, quando você está diante de um medo, você foge. O segundo caminho é, quando você está diante de um medo, você paralisa. E o terceiro caminho, que é o caminho que eu acho que todo mundo gostaria de fazer, que é, quando você está diante de um medo, você enfrenta. Então vamos olhar para esses 3 caminhos. Vamos imaginar, eu, Débora, tenho pavor de todos os bichos que se encontram no mar. Então toda vez que eu vou pra praia, o que eu faço? Eu fujo, gente. Eu não entro na praia. Eu não vou nem na beirinha, porque na minha cabeça o que acontece é que vai sair o monstro do Lago Ness. Ele vai pegar na minha perna e vai me levar pro fundo do mar. É isso que acontece na minha cabeça. Então eu nem entro. Eu dou aquela entradinha só pra, tomar aquele banho de mar e já saio correndo. Então esse é o típico medo de que quando você sente ele, você foge. O medo que te paralisa é, por exemplo, o medo do julgamento. Guarda esse medo aqui um pouquinho que a gente vai falar sobre ele porque ele é o tema do nosso vídeo. E aí a gente tem o enfrentamento. Só que, para você enfrentar, na maioria das vezes, ou você fugiu ou você paralisou. E aí você aprendeu com a fuga ou com a paralisia e então você enfrentou. Você criou referências com essas suas 2 atitudes aqui e aí você foi lá e enfrentou o medo e seguiu sua vida. Vamos voltar para quando você paralisa. Quando você tem um medo do julgamento, e eu vou falar pra vocês que na maioria das vezes, 90% das vezes, aquele medo do julgamento que você tem, do que o outro vai dizer, do que o outro vai falar, do que o outro vai pensar, esse outro, ele não externaliza. Eu atendi uma cliente a semana passada que ela falou assim pra mim, eu tenho muita vergonha de ir na academia porque eu tô acima do peso e eu sei que eu vou chegar na academia e todas aquelas pessoas saradas vão pensar, o que essa pessoa gorda tá fazendo aqui na academia? E eu falei pra ela, alguém na academia já externalizou isso pra você? Alguém já falou pra você, olhando no seu olho, isso? Não. Eu falei, então, onde tá esse pensamento? Onde tá esse julgamento? Ah, esse julgamento, ele tá na minha cabeça. Ótimo. Então, a gente precisa trabalhar o julgamento que você tem sobre você mesma e que está te paralisando. Quando você pensa, por exemplo, eu quero deixar de ser médica para ser coach. Nossa, mas como largar uma carreira tão promissora, de uma profissão que é tão nobre para ser coach? Aquilo que abre a torneira e sai aquele monte de coach para tudo quanto é lado, que não tem um conselho, que não é regulamentada, que todo mundo fala que é uma profissão de picareta. Como que eu vou deixar de ser médica para ser coach? Apesar de muita gente dizer isso, mas pode ser que ninguém tenha chegado pra você e falado assim, não, minha filha, como que você vai deixar de ser médica pra ser coach? Isso tá na sua cabeça. Isso tá a partir do julgamento que você vê nas outras pessoas e que você acaba trazendo pra você. Então o que eu quero dizer pra você é o seguinte, não existe uma fórmula mágica pra você lidar com o medo do julgamento. Definitivamente não existe. Eu adoraria te dizer que existe, mas não existe. Mas o que existe é uma autopercepção. É você trazer para sua consciência de onde está vindo esse pensamento. Então, quando você faz o movimento de se julgar e que isso te paralisa, isso muitas vezes faz você procrastinar, isso muitas vezes faz você empurrar os seus sonhos com a barriga, isso muitas vezes faz você chegar daqui 10 anos, olhar para trás e falar assim, nossa, eu queria tanto há 10 anos atrás, quando eu pensei 10 anos para frente estar nesse lugar e hoje eu continuo no mesmo lugar. Por quê? Porque eu fiquei com medo do julgamento. Então eu vou trazer uma regrinha para vocês que eu acho que talvez ajude muito quando vocês forem trazer para consciência esse julgamento. A primeira coisa é a seguinte, você vai pensar assim, de quem é esse pensamento? Alguém externalizou para mim? Não. Se não externalizou, isso está na sua cabeça. Então você vai pensar assim, atenha-se aos dados de realidade. No caso, por exemplo, Débora, atenha-se aos dados de realidade. Que dados de realidade você tem que vai acontecer isso, ou que vão pensar isso, ou que te falaram isso, ou que você vai chegar na academia e as pessoas vão olhar pra você e... Que dados de realidade você tem? Atenha-se aos dados de realidade. Gente, isso faz uma diferença enorme na nossa vida. E a segunda coisa é o seguinte, eu quero que, se alguém externalizar pra você, então, por exemplo, uma pessoa na internet falou, mas você vai deixar de ser médica pra ser coach, você vai parar e pensar assim, essa pessoa é uma pessoa importante na minha vida? Eu quero estar convivendo com essa pessoa daqui 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos? Porque se você responder não, essa pessoa, ela não importa. A opinião dela não importa. O julgamento dela não importa.
Se eu pedisse pra você levar uma caixa com escorpião pra sua casa, você levaria? Então por que você leva essas críticas, esses julgamentos e todos esses disques que dizem pra você, né? Ai, diz que coach é profissão de picareta. Ai, diz que se for na academia vão ficar olhando pra você. É a doença do disque. Então nos conecta com isso. Nos conecta com isso. E eu sei que muitas vezes é difícil, eu sei que muitas vezes é desafiador. Mas quando você traz de novo pros dados de realidade, você consegue lidar com esse medo do julgamento. Eu quero que, pra gente poder finalizar esse vídeo e antes disso, sabe o que você vai fazer? Você vai curtir, você vai se inscrever no canal e você vai compartilhar com aquela amiga ou com aquele familiar que tem medo do julgamento. E pra finalizar, eu quero deixar pra você a seguinte frase: você tem um potencial muito maior do que você imagina. Gente, nós não fomos criados para dar errado. Ninguém foi criado para dar errado. A gente tem um potencial enorme dentro da gente. Muitas vezes quando eu pego um aluno ou um cliente que ele fala para mim assim, a minha vida tá uma porcaria, e eu começo a conversar com essa pessoa e eu vejo que ela tem um potencial enorme, eu penso assim, meu Deus, quanto potencial desperdiçado. Vamos trazer um pouquinho para o algo maior. Então, você acha mesmo que você tá aqui nessa vida para você dar errado? Você acha mesmo? Eu tenho certeza que todos nós somos um projeto feito para dar certo. E se nós somos um projeto feito para dar certo, por alguém maior, por uma energia superior, o que a gente está fazendo com essa nossa vida quando a gente simplesmente não olha para esse potencial? Quando a gente deixa o nosso potencial de lado por medo do julgamento? Quando a gente não realiza os nossos sonhos porque a gente tem medo do que o outro vai falar? Para pensar um pouquinho sobre isso. Quanta vida a gente desperdiça porque a gente tem medo do que o outro vai pensar? Coloca aqui pra mim nos comentários o que você já deixou de realizar por medo do julgamento. Que sonhos são esses que estão aí guardados e que você muitas vezes se paralisa, fica paralisado porque você tem medo do que o outro vai pensar? Conta aqui pra mim.